Olá, boa noite. Veja agora o que é notícia no Parlamento de Minas. Lideranças da Assembleia discutem em Brasília a situação fiscal de Minas Gerais. Presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Assembleia, Tadeu Martins Leite, querem solução definitiva para a dívida do Estado. Assunto será levado ao presidente Lula. Fique com a gente, o Jornal da Assembleia já está no ar. O presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, e demais lideranças do parlamento estiveram em Brasília nesta quinta-feira. Eles se reuniram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na pauta da reunião, o endividamento de Minas e o regime de recuperação fiscal. Em coletiva, o senador Rodrigo Pacheco disse que é preciso chegar a uma solução que preserve as estatais e os direitos dos servidores públicos estaduais. Ele também disse que vai discutir o assunto com o presidente Lula. O presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, e outros deputados estaduais foram a Brasília para um encontro com o presidente do Congresso Nacional, o senador mineiro Rodrigo Pacheco. Eles deram uma coletiva apresentando as propostas que serão levadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também ao governador Romeu Zema. Entre os principais pontos estão a auditoria da dívida, a cessão de empresas públicas mineiras para a União, como a Codemig, e ainda o repasse de créditos a que Minas tem direito, como os do Acordo de Mariana. Pacheco também vai pedir o abatimento do valor total do débito. O senador acredita que, assim, a dívida de Minas seja quitada em aproximadamente 10 anos. O ministro de Minas e Energia, o mineiro Alexandre Silveira, também estava na reunião. O presidente Tadeu Martins Leite afirmou que agora o RRF não é mais o único caminho para solucionar o endividamento do Estado e que é inadmissível a dívida ter saltado de 14 para quase 160 bilhões de reais em 25 anos. Vamos ver os principais pontos da entrevista coletiva que aconteceu em Brasília. Embora se apele nesse momento para um regime de recuperação fiscal, o que se identifica num regime dessa natureza, primeiro, é um profundo sacrifício ao servidor público de Minas Gerais. O congelamento de salários, a não recomposição, um sacrifício enorme de carreiras que já estão um tanto sacrificadas. Além disso, a venda de ativos do Estado, ou seja, a pressa em se vender ativos como a Codemig, a capitalização da CEMIG, de Copasa, que, obviamente, acaba sendo um sacrifício, não só àqueles funcionários dessas empresas, mas a toda a sociedade de Minas Gerais que vê uma riqueza sua sendo vendida para poder pagar a dívida. E o pior, todo esse sacrifício para se chegar ao fim desse plano de recuperação fiscal com uma dívida superior a 200 bilhões de reais. Considerando uma dívida da ordem de 160 bilhões de reais, um primeiro ponto, nós não podemos abrir mão da rediscussão do valor da dívida, como ela chegou a esse patamar. Qual o índice de correção, se isso é equilibrado, se isso é razoável, se isso é lícito e legal. Aí a aferição disso leva tempo e a negociação agora tem que partir da premissa de que nós devemos 160 bilhões de reais para a União, sem prejuízo de uma discussão futura sobre a avaliação disso que possa remeter para algum tipo de desconto do saldo devedor dessa dívida. Minas tem os ativos empresariais, inclusive da Codemig, sobretudo o Unióbio e a exploração dele em Araxá, que é um ativo muito considerável que deve ser valorado dentro do que realmente ele vale. A União está disposta a receber esses ativos como parte do pagamento, pagando por eles um preço justo. O Estado de Minas tem créditos que possam ser também dados à União. Há um desses créditos, que é a discussão da ação judicial em face das empresas que geraram aquele colapso e aquela barbaridade em Minas Gerais, que são créditos que o Estado certamente terá, seja por uma decisão judicial, seja por um acordo. Esses créditos podem ser cedidos à União com compromisso de reversão do proveito deles exclusivamente para o Estado de Minas Gerais? Assim como há muita boa vontade do Estado brasileiro em resolver problemas de contribuintes privados, como há com o Refis, como há com as transações tributárias, como há agora recentemente com o projeto do CARF, que prevê desconto de juros e multas para pagamento da dívida.
À disposição da União também de um programa que possa favorecer os estados da federação, não só Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, que passam pelo mesmo problema. Há essa disposição que, considerando o grande esforço do Estado em dar ativos, em ceder créditos, em querer pagar, que possa ter um abatimento, assim como se faz em relação a contribuintes de um modo geral. Isso significa que todas essas ideias colocadas no papel e encaminhadas ao presidente da República, caso possam ser concretizadas com a concordância do governo do Estado, significa dizer, em última análise, que ao invés de um plano de recuperação fiscal do Estado, que gera sacrifício para servidor público e que vende ativos do Estado de Minas Gerais, e que ao final de 10 anos nós teremos uma dívida de 200 bi, isso significa que nós não teremos sacrifício de servidores públicos, os nossos ativos continuarão públicos na mão da União, com a prestação de serviços em Minas Gerais, a reversão desses créditos em proveito de Minas Gerais, e ao final de 10 anos, ao invés de uma dívida de 200 bi, nós teremos ou um saldo zero ou um pequeno saldo a ser pago, podendo Minas recuperar sua capacidade de investimento. Nesta mesma coletiva, o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, que liderou a comitiva mineira, falou sobre a tramitação do regime de recuperação fiscal no parlamento. Ele também destacou a necessidade de se encontrar uma solução para o endividamento do Estado. É procurar uma alternativa ao que está sendo discutido hoje lá na Assembleia. Nós só temos hoje uma opção sendo discutida. Nós queremos uma nova opção, e uma opção especialmente que não sacrifique os servidores, as empresas, mas também que resolva o problema final dessa dívida. É importante nós falarmos também que nós estamos discutindo essa oportunidade porque é a única que existe. A partir de agora, tenho certeza que com a mediação do nosso presidente do Congresso Nacional, nós teremos uma nova sugestão para que a Assembleia também possa avaliar. Nós temos um prazo imposto, obviamente, pela Supremo Tribunal Federal, de fazer essa avaliação até o dia 20 de dezembro. O projeto vem tramitando, é importante falar e lembrar que nós recebemos, a Assembleia recebeu o plano que foi aprovado e encaminhado para o governo federal apenas no último dia 17, e a partir daquele momento o projeto começou a tramitar com toda a transparência necessária para um projeto tão complexo como esse tem que ser dado na Assembleia. Sobre esse encontro, eu converso agora com o jornalista Heitor Peixoto.